Olá, pessoal, aqui é Diego Mangabeira e hoje eu estou com um convidado especial, um grande amigo, agora é mentor também, né? Você vai conhecer um pouquinho mais o Chico Montenegro. Chico, gratidão por estar aqui com a gente nessa entrevista, nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter. Eu que agradeço, Diegão. É muito legal ver essa sua jornada desde lá, né, de 2014, 2015. Que a gente se conhece, eu venho acompanhando aí o que você vem fazendo. É muito interessante ver que você vem ajudando essa galera, né, nessa linha de prosperidade, de mentalidade, que, na minha opinião, é a base fundamental para conquistar qualquer coisa na vida, né? Então, eu que agradeço o convite aí. Gratidão, Chico. E você que está chegando agora, está nos assistindo, ouvindo a gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou mesmo você está no nosso blog, todos os links do Chico estão aqui na descrição, então já clica, segue todos, aproveita que você vai ter um ótimo conteúdo para você, a gente vai falar de vários assuntos que são pertinentes à sua realidade. Ô Chico, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Então tem gente aqui que pode conhecer o seu trabalho, ou mesmo já é aluna aí de alguns dos treinamentos de vocês. Conta um pouquinho da sua jornada, quem que é o Chico Montenegro, para o pessoal conhecer. Legal. Normalmente a nossa história de vida é uma história muito longa, né? E a história é muito longa porque a gente sempre, de alguma forma, né? Se a gente pensar em mentalidade, de alguma forma a gente sempre tenta utilizar detalhes da nossa história para deixá-la mais, né, mais difícil, que foi complexa e tudo mais. A minha não é muito longa não, viu, gente? A minha, na verdade, é gigantesca, só que eu vou resumir ela de uma maneira muito rápida. Eu sou filho de uma mãe e de um pai que são nordestinos, eu sou paraibano, moro em São Paulo desde quando tinha lá meus 4, 5 anos de idade. Minha mãe e meu pai analfabetos, trabalharam na roça durante muito tempo e vieram para a cidade de São Paulo para tentar uma vida diferente. Minha mãe empregada doméstica, meu pai porteiro de prédio, né? Eu estudei em escola pública, cresci na quebrada de São Paulo, ou seja, na periferia de São Paulo. E vi durante muito tempo a minha mãe ralando muito para conquistar as coisas, o meu pai com problemas de bebida, toda uma história um pouco básica, né, de algumas pessoas aí do Brasil, uma história que talvez seja conhecida por você através de outros personagens também. Só que mais ou menos ali com uns 20, 21 anos de idade, eu tinha um emprego CLT, eu tive o prazer, assim, eu tive a oportunidade de ter 2 grandes chefes. O primeiro chefe que eu tive de carteira registrada, eu tinha 16 anos, eu fui office boy no centro de São Paulo. O senhor Mendes, que era um tiozinho, que era dando uma contabilidade, foi um dos caras que começou a me ensinar o poder da comunicação. Ele era um cara que gostava de falar bem, ele gostava de se comunicar bem. E toda vez que ele me via falar errado, ele me chamava e me ensinava alguma coisa. E foi um dos primeiros mentores que eu tive, né? Tirando ali minha mãe, que sempre foi uma mentora. Depois eu fui trabalhar num local onde eu conheci o Julián Ortega, que ele era um cubano naturalizado americano, um cara com uma mente riquíssima, uma mente de abundância extrema, e um cara que estava começando uma empresa aqui no Brasil, uma empresa de logística. Esse cara, ele estava começando uma empresa de logística, de comércio exterior, e ele precisava de um menino para trabalhar como office boy. Tinha 3 pessoas na empresa dele, contando com ele, e ele chegou e falou assim para mim, isso aqui será muito grande. Claro que eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu, né, internamente dei risada, falei, esse maluco não vai chegar em lugar nenhum aqui no Brasil. Né? Hoje a empresa ele faleceu há alguns anos, hoje a empresa do cara tem 37 escritórios espalhados pelo mundo todo e mais de 6 mil funcionários. Então, quando ele profetou aquilo, quando ele disse que aquilo realmente ia acontecer, ele já sabia, ele já estava vendo esse negócio gigantesco, né? Isso me ensinou muito. Mas esse cara tem uma parte muito especial na minha vida, porque uma vez ele me chamou, eu sempre fui muito esforçado, né? Sou filho de nordestino, então sempre fui muito esforçado no trabalho. Esse cara me chamou para tomar um café, Diegão, e ele falou assim para mim, eu gosto muito do seu trabalho, eu tinha lá meus 19 para 20 anos. Ele falou assim, o que você quer da vida? Eu falei, eu quero ser rico, né? Pô, eu quero ser rico. Ele falou, mas rico como? Eu falei, rico. Ele falou, mas rico de dinheiro? Eu falei, não tem outra riqueza. Ele falou, tem sim. Foi riqueza não é dinheiro. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso. Você imagina um cara falar para um garoto de 19 anos que da periferia de São Paulo, que estudou em escola pública, o cara falar que riqueza não é dinheiro. Isso bagunça a sua cabeça. Ele falou, dinheiro é parte da riqueza, mas não é a única parte. E ele começou a me explicar o que era riqueza, né? Fala sobre riqueza emocional, sobre riqueza da liberdade. Ele começou a me falar sobre todas essas áreas de riqueza. E eu não entendi nada. Eu tinha 19 anos, eu não entendi nada. Eu nunca tinha lido um livro completo na minha vida, com 19 anos. E aí, ele chegou e falou para mim assim, olha,
vou te dar basicamente a letra de como vai funcionar a sua vida. Se você quiser ser rico, você não pode mais trabalhar para os outros. Se você quiser ser rico, você precisa mudar a sua mente. Se você quiser ser rico, você precisa controlar o seu lado emocional. Uma pessoa que controla o lado emocional e que entende como funciona a sua mentalidade, que é construída através daquilo que você consome, será uma pessoa bem-sucedida. Cara, eu acho que foi o primeiro coach que eu vi na vida que não era coach. O cara não era coach, mas ele tinha uma experiência de vida tão foda que aquilo me bagunçou muito. Com 21, 22 anos, a minha irmã teve um problema de saúde. Eu tive que sair do trabalho para cuidar da minha irmã. Ela tem esclerose múltipla. E foi a primeira vez que eu tive que empreender. Eu não sabia o que era empreender. Na época, a gente chamava isso de bico, né? Porque não tinha esse negócio de empreendedorismo, né? Então, eu fui construir sites para comerciantes do bairro onde eu morava. Eu tinha feito uns 2 meses de um curso de web design que eu tinha desistido, mas eu sabia o básico de fazer site. E aí, em um ano, eu tinha uma empresa com 2 funcionários e mais de 150 clientes. E eu falei assim, caraca, isso dava muito mais dinheiro do que na época que eu trabalhava. Claro que eu fui lá, voltei na empresa onde eu tinha saído para ajudar minha irmã, cheguei para o Julian, que foi um cara que me mandou embora, me deu tudo certinho, ainda me deu 10 mil reais para eu ter dinheiro para cuidar da minha irmã. Ou seja, era um cara que realmente entendia como ajudar as pessoas. E aí, quando eu voltei nessa empresa lá, eu falei para ele, Julian, eu comecei um negócio, tá funcionando assim. Ele falou, você entendeu o que é riqueza. Você tá entendendo agora o que é riqueza. Legal. Só que agora você precisa ajustar isso. Então, foi um dos primeiros mentores que eu tive. De lá para cá, foram diversas coisas que eu fiz, diversos negócios. E no último ano, eu descobri... Aí eu comecei realmente a tentar me conhecer melhor. Nos últimos 10 anos, já catalogados foram praticamente mais de 500 lidos e estudados nos últimos 10 anos aí. É mais ou menos uma média de 50 livros por ano, 1 livro por semana, é a média. Eu desisti de fazer isso de uma maneira tão rápida, então hoje eu leio menos livros, só que com mais qualidade, livros mais profundos, né? Mas eu comecei a entender o poder disso. O poder que dentro de cada coisinha dessa aqui, dentro de cada negocinho desse aqui, tinha uma mente. Uma mente com experiências, não só com conhecimento. E aí eu entendi a diferença entre conhecimento e sabedoria. Qual a diferença? Conhecimento é tudo que você pode saber. Sabedoria é tudo que você pratica com aquilo que se sabe. Porque a sabedoria é construída através das experiências. O que fica dentro da nossa cabeça, o que fica dentro da nossa vida, não é conhecimento. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí já deve ter lido vários livros. E provavelmente não lembra de boa parte desses livros. Ou não lembra de algo específico. Às vezes nem lembra que leu aquele livro. Porque obteve conhecimento. Soube como funciona, mas não praticou. A falta de prática não gera experiência. Sem experiência não gera registro. Sem registro eu não construo sabedoria. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, caraca, é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso estudar, testar, treinar, viver a experiência, e aí eu entendi o último nível. Eu preciso compartilhar isso. Porque se eu compartilhar, além de levar a experiência para mais pessoas, eu estou reaprendendo aquilo que eu faço, que é o que você está fazendo agora. Você está compartilhando aqui, eu também, com as pessoas. O que a gente está fazendo? Não sei se o pessoal que está assistindo já se ligou nisso, mas eu e você, a gente está tendo muito mais vantagem de quem está assistindo. Porque nós estamos reaprendendo uma coisa. Né? Eu estou reaprendendo algo que eu já sei. Isso está me tornando mais forte ainda. Porque a gente está compartilhando isso. Né? Isso está gerando diversos benefícios também. E aí, cara, eu saí daquele moleque lá da Paraíba, do moleque da mãe, né, da mãe empregada doméstica, para um cara muito bem sucedido hoje, com um negócio com mais de 10 treinamentos na área do autoconhecimento, somando todos os meus treinamentos, desde quando eu comecei em 2015, quando era outro nicho, já são mais de 14 mil alunos, imersões, palestras em diversos eventos. Meu primeiro livro publicado esse ano de 2020, esse ano a gente vai ter mais 5 livros, mais 4 livros sendo publicados, até o final de 2021, 10 livros. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Você transforma conhecimento em ação, ação em experiência, experiência em sabedoria. Sabedoria fica registrado. E aí você começa a buscar conhecimento intencional. Isso constrói o ser humano que você deseja ser. Basicamente é essa história aí. Acho que eu tentei resumir, mas acho que deu para entender. Deu para entender essa jornada. Claro, claro. Não, e é fascinante, né? Parabéns, né? Por todas as conquistas também. E é legal, né? Ver, assim, por exemplo, a superação, né? Então, às vezes as pessoas têm crenças, medos, né? Crenças limitantes, enfim.
que por causa da realidade não vai conseguir se alterar, então vai ser daquele jeito, né? Aquela coisa do vitimista e tal. Mas aí você demonstra, Chico, com seu exemplo, né, que é possível. Na verdade, se você pode, né, várias pessoas que estão assistindo, estão nos ouvindo agora nesse exato momento, conseguem, né? Uhum. E além disso, por exemplo, a gente pode falar agora, fazendo a ponte, para o propósito, né? Então, quando você pode falar assim que você viu, putz, eu acho que eu entendi a sacada, a Juliana, né, que você falou? O Julião Ortega. Julião Ortega. Agora acho que eu entendi. Teve algum momento assim, aconteceu alguma coisa que você viu, sentiu, agora é comigo mesmo. Cara, eu costumo falar para os meus alunos que propósito de vida, ele é mais uma rota, ele é mais uma ideia central permanente, né? O pastor Tiago Brunet, que tem diversos livros escritos, ele fala muito sobre esse assunto, sobre essa ideia central permanente. Eu gosto muito dessa definição de propósito, né? Essa definição da gente entender o que é propósito, para mim, ela está muito ligada a inconformismo. O que é o inconformismo? O que durante muito tempo me incomodou demais na minha vida? E isso que me incomodou demais é o que me levou a fazer as coisas que eu faço hoje. Uhum. Esse incômodo, e não é incômodo de só sentimento, é incômodo de sensação. Uhum. Incômodo de sentimento é quando fala assim, eu tô gordo e eu não gosto muito disso. Tá bom, mas você tem a sensação de que isso é ruim? Ou você só tem o sentimento do tipo, eu fico um pouco chateado, mas passa. Né? Eu estou usando o gordo como exemplo, porque eu também já fiquei acima do peso diversas vezes de ser gordo mesmo. Eu estou usando como exemplo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não existe julgamento nenhum sem quem gosta ou não. Né? Eu também não devo nada para ninguém, tenho um julgamento com nada disso. Mas quando o cara olha e ele tem a sensação de que aquilo não é bom para a vida dele, aí ele começa a se mover. Porque começa a existir uma inconformidade muito grande. É tipo assim, estou vendo um formigueiro ali. Isso te incomoda? Me incomoda. Senta em cima do formigueiro. Te incomoda? Pra caramba. Então você tem que fazer alguma coisa para sair do formigueiro. Isso gera um inconformismo. Quando eu penso em propósito, eu falo muito isso para meus alunos, quando eu penso em propósito, eu não tento definir propósito como uma única coisa na sua vida, mas como uma rota que você decide seguir através daquilo que te incomoda. E aí eu tento definir a minha vida como missões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez fique coerente para a galera que está me assistindo pela primeira vez, talvez não, porque é uma linha de raciocínio que os meus alunos entendem mais a longo prazo. Imagina como deve ser chato você acordar e alguém falar para você assim, olha, seguinte, Deus desceu e falou que você tem que ter uma missão de vida só. Até o final da sua vida você vai fazer só isso. Imagina coisa chata, você ter que você descobrir isso. Mesmo Deus falando para você que tem que ser assim. Na minha visão, por que eu penso que é chato, gente? Porque a nossa vida, já que nós temos o livre-arbítrio, você tem a oportunidade de viver muitas vidas dentro de uma só. Você tem a oportunidade imensa de construir coisas que você nem sabe que existem. Você tem a oportunidade de construir uma empresa, você tem a oportunidade de virar amigo de grandes pessoas, você tem a oportunidade de fazer coisas incríveis. Se você colocar a direção da sua vida em apenas uma única missão, o que você está dizendo para você mesmo? Eu abro mão de todo o resto que pode alcançar a minha vida e que talvez o universo ou Deus esteja preparando para mim, porque eu tomei decisão racional de colocar a minha visão só para lá. Na minha opinião, isso é muito limitador. Por ser muito limitador, eu me permiti começar a viver muitas coisas que eu queria viver, mas aí que entra um ponto, de maneira responsável e intencional. Então, assim, você decide ajudar pessoas, decido, isso se torna sua missão de vida? Vai sim, vai ser minha missão de vida. Por quanto tempo você quer que queira, que seja a sua missão de vida? Vamos dar um exemplo que, por exemplo, no meu caso, eu ainda não determinei nenhum tempo sobre isso. Mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou me empolgar com uma outra coisa, com uma outra ação. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse dia eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto da Silva, fundador lá da Wise Up e tal, bilionário brasileiro. E ele falou assim, eu tenho 45 anos e eu vou trabalhar nos meus negócios até os 50. Porque quando eu chegar a 50 anos, eu quero dedicar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro a outra missão de vida. Eu vou fazer outra coisa. O cara já determinou quando ele ia parar de fazer aquilo. Ele já colocou um ponto. Com base nisso, ele está usando o quê? Ele está usando a lei de Parkinson. Ou seja, tudo se expande dentro do tempo que você determinou. Se o cara quer chegar a 5 bilhões, 10 bilhões de patrimônio, ele tem só mais 5 anos para fazer isso. E ele tem que fazer isso. E ele falou, eu vou dobrar o meu patrimônio em 5 anos.
Uma coisa que eu levei 30 anos para construir, eu vou dobrar em 5 anos. Olha que objetivo violento. Por quê? Porque se ele bater esse objetivo, aos 50 ele começa a viver outra missão de vida. Olha que coisa maravilhosa, o cara se permitir fazer isso. Então, o que é o propósito na minha visão? É aquela sua ideia central permanente que nunca sai de você. Aquilo que te incomoda tanto pode virar o seu próximo negócio, pode virar a sua próxima ação social, pode virar um livro. O que te incomoda muito na sua vida, que você vai buscar essa solução para a sua vida, pode ser a solução para milhões de pessoas que não estão sabendo como buscar isso. Como me incomodava muito ver a minha família sendo construída através de gerações e gerações que não buscavam conhecimento, que não buscavam sair dessa linha normal, que era um nordestino pobre que veio para São Paulo, isso me incomodava muito. E como eu vivia em um local onde tinha muita gente que não se incomodava muito em construir um novo futuro, aquilo começou a gerar em mim uma angústia muito grande, né? Uma gastura, né? No Nordeste a gente vai chamar de gastura, né? Aquela gastura dentro de mim que falou assim, eu tenho que fazer uma coisa com isso. Eu não posso mais continuar aqui. E aí, sem perceber, tudo que eu fui construindo foi me trazendo para cá, para exatamente o que eu faço hoje. Então, Chico, o que você se incomoda? Sabe o que eu me incomodo, velho? Eu me incomodo pessoas tão mais inteligentes do que eu e do que você, Diegão, assistindo a gente e não fazendo nada com a vida dela. Sim. Eu me incomodo em ver uma pessoa que já leu 2.000 livros não conseguir ganhar dinheiro com o conhecimento que tem. Eu me incomodo uma pessoa que está vendo um vídeo agora no YouTube ou ouvindo isso num podcast, olhar para a conta bancária dela e não sentir orgulho, sentir vergonha. Uma pessoa que tem um relacionamento dentro da própria casa com a família, onde esse relacionamento dela não é um relacionamento que ela tem orgulho de ter. É um relacionamento que ela fala, não aguento mais essa esposa, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa casa, e ela não fazer nada com isso. Porque no final das contas, muita gente que está assistindo a gente são intelectualmente mais inteligentes do que eu e do que você. Muito mais. Muito mais. Mas por que essas pessoas não saem do lugar? Porque elas se acostumaram e toleram a vida que têm. Elas gostam desse inconforto, elas gostam dessa sensação de merda, sabe? Eu gosto daqui. Então, se você tem... Se você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, se você tem uma barriga que você não gosta, se você tem uma conta bancária que você não gosta, se você tem relacionamento que você não gosta, se você nunca construiu nada e está sempre vivendo uma vida igual, parabéns, você tolera isso. Você não tem direito nenhum de reclamar nada, não. Você não pode reclamar. Se você vier reclamar para mim, eu dou um tapinha de leve na sua cara, viu? Porque mais forte eu só dou nos meus alunos. Eu dou de leve na sua cara, porque você tolera, velho. Sim. Agora, se você não tolera mais, a pergunta é, o que você está fazendo aqui? Por que você está assistindo esse vídeo? Por que você está ouvindo esse podcast? Você tinha que estar trabalhando, construindo, produzindo, fazendo coisas sem medo de ser feliz. Porque ninguém te deve nada, ninguém vai ficar te julgando sobre aquilo que você está fazendo. E, se a gente for lá no estoicismo, pegar o estoicismo lá atrás, cara, do pó você veio, para o pó você vai. Você nem sabe quando para o pó você vai. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, você tem que viver essa porra de hoje intensamente. Construir e fazer coisas com muita dedicação. Isso, para mim, é viver de propósito. Isso é viver de propósito. Legal. E aí, no caso, você até comentou, né, sobre alguns desafios que você passou, né, até anotei aqui, porque a minha família, por parte de mãe, também é do Nordeste, de Alagoas, né, então, assim, eu entendo, né, até o que você está falando, porque tem, né, essa coisa, né, de nordestino, vamos falar, o arquétipo, né, até que você usou aquela palavra, né, antes da gente começar, então, o arquétipo nordestino, e ao mesmo tempo você passar isso e mostrar através das conquistas, né, materiais, né, na sua parte da financeiras, porque tem gente que não acredita, né, tem que ver o dinheiro. Então, nesse meio do processo, na sua construção, você já até comentou sobre isso, mas além desse, ou se quiser falar bastante sobre esse, os desafios mesmo na sua carreira, que você tem enfrentado agora também, porque é o que você falou, né, até o Flávio Augusto, né, quanto mais você cresce, também tem novos desafios, né? Então, mudam, né? O que você enxerga, assim, por exemplo, de desafios que ao longo da sua carreira, né, que passou e está passando, que o pessoal que é legal compartilhar, né? Legal. Cara, tem uma coisa que eu falo para alguns dos meus alunos, que eu sei que magoa eles, mas é uma verdade, eu vou compartilhar isso aqui com a galera. Para o pessoal que está vendo, assistindo, ouvindo a gente aí, pega a sua lista de objetivos, olha para a sua lista de objetivos, que é tudo que você quer conquistar na vida, e repita em voz alta assim, eu não tenho capacidade de alcançar isso. Você não tem capacidade de alcançar tudo isso aí que você determinou. Porque se você tivesse capacidade, já tinha alcançado. Você já saberia os caminhos para chegar até lá e já teria feito, porque você sabe como fazer.
É a mesma coisa você chegar para alguém, por exemplo, eu falo para minha esposa que Deus não me criou para trabalhos braçais. Tipo, o chuveiro quebrou. Aí, liga para alguém aí, Vim, que eu sou um desastre nesses negócios. Não sou bom fazer isso. Né? Então, isso é uma incapacidade que eu tenho. O que eu faço com essa incapacidade? Ou eu supero essa incapacidade, ou eu chamo alguém que é capaz de fazer aquilo para resolver aquele problema para mim. Estou pegando o exemplo do chuveiro, que é um exemplo básico. Agora, os desafios que eu tenho desde quando eu decidi fazer essa virada de jogo e que eu tenho certeza que eu sempre terei até o final da minha vida é exatamente a falta de incapacidade de avançar. Essa falta de incapacidade, ela precisa ser autoconsciente. O que mata as pessoas, e você sabe muito bem disso, que você atua muito nessa área, o que mata as pessoas é não ter consciência sobre a própria vida. Essa falta de inconsciência, essa falta de eu sou esse tipo de pessoa, eu sou assim, eu sou invejoso, eu sou fofoqueiro, eu sou vitimista, eu sou ambicioso, eu sou ganancioso. Essa falta de consciência mata você, porque você vive as pessoas vivem no mundo da ilusão. Então, assim, ó, é aquele papinho, né? O cara chega e fala assim, Diego, deixa eu te contar um negócio sobre o Chico. Eu não sou fofoqueiro, mas eu quero te contar um negócio. Já é fofoqueiro. Já tá falando a pessoa. Aí ela se auto-engana. Não, eu não sou fofoqueiro. O que mata as pessoas não é o conhecimento errado, não são as outras pessoas. O que mata ela é ela mesma. É a própria ilusão de ser ela mesma. Eu sempre digo que todo mundo que tenta aprender a se autoconhecer decide aprender a se autoconhecer porque vê um mundo muito novo e maravilhoso, que é o mundo que a maioria dos gurus vão pregar, né? Que é o mundo do tipo, você vai conquistar 10 vezes mais resultado. E de verdade, gente, isso acontece, tá? Quando você vê alguém falando sobre isso, que existe uma prosperidade imensa, o Diego fala de prosperidade, existe. Ele sabe disso, ele é prova disso, eu também sou, existe. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes que você viva, para você decidir se você vai encarar mesmo se autoconhecer. Toda decisão de se autoconhecer exige primeiro se aprofundar nas sombras. Existe um lado negro do autoconhecimento que é terrível. Terrível. E esse lado negro do autoconhecimento se chama autoconsciência. É você ter noção das suas fraquezas, é você ter noção de que tudo aquilo que você desejou para sua vida você não tem capacidade de alcançar. E aí esse é o maior desafio que eu venho superando todos os dias, desde quando eu decidi, desde quando eu li o primeiro livro e falei assim, porra, é isso que eu quero fazer. Desde quando eu li lá quem roubou meu queijo, ou quem comeu meu queijo, nem lembro o nome daquele livro mais. Foi um dos primeiros que eu li, né? Que esse meu chefe, o Julião Ortega, me deu, falou, lê isso aqui. E eu li aquilo. Legal. Aí ele me deu depois Pai Rico, Pai Pobre, leia Pai Rico, Pai Pobre. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, falei assim, porra, legal. E ele começou a me apresentar. E ontem eu me peguei. Ontem foi muito louco, porque ontem eu lembrei disso, cara. Ontem eu lembrei disso assim. E eu me lembrei com muita emoção desse cara, né? Ele já faleceu. Ontem eu me peguei lendo alguns artigos em espanhol de um cara que chama Frank Farelli. Frank Farelli, ele é o criador da terapia provocativa, né? Que é um estilo de se fazer terapia, que é o meu estilo de trabalho. E eu me peguei estudando um autor que não é conhecido, que escreveu um livro em 1970, em espanhol, não tem para português, e eu pensei, caraca, eu conversei comigo e eu falei assim, caraca, moleque, como que você evoluiu, hein, cara? Você saiu lá de quem roubou meu queijo para estudar Frank Farelli, que é um cara que foi filósofo em 1970, sabe? Legal. Falei, que coisa louca, velho. Como é que você chegou até aqui? Aí, essa que tá a grande chave. Se você tiver autoconsciência de que você não tem capacidade para alcançar aquilo que você deseja, onde está o desafio, Chico, que você tem que superar todo dia? Muito simples, cara. Construir novas habilidades. Se capacitar o tempo todo. E você se capacita de diversas formas. Quem está assistindo a gente aqui está se capacitando agora, só não se ligou nisso. Está se capacitando agora para alguma coisa. Só que o grande segredo da capacitação de construir habilidades é fazer isso de maneira intencional. Vou pegar um exemplo clássico. Tá com problema financeiro? Tô. Para de estudar autoconhecimento, mano. Vai estudar sobre dinheiro. Se capacita sobre aquele assunto. Entende sobre gestão financeira, entende sobre gerir dinheiro, entende sobre construir dinheiro, sobre ganhar mais dinheiro, sobre fontes de renda, sabe? Sobre juros compostos. Entende sobre esse assunto. Quando você melhorar aquela sua área, aí fala, puta, eu tô com problema de relacionamento. O que você vai estudar? Não vai estudar mais dinheiro. Porque você já aprendeu a fazer aquilo, você já tem capacidade de fazer aquilo. Aí você vai estudar sobre relacionamentos.
sobre como que você constrói um relacionamento melhor com a sua família, com seus amigos, com seu cônjuge. Você vai estudar sobre aquele assunto. Isso é o que Napoleão Hill chama de conhecimento direcionado. Né? Em um dos livros, Napoleão tem tantos livros que eu nunca lembro onde está, mas em um dos livros ele fala exatamente sobre isso. Conhecimento geral é simplesmente eu estudo qualquer coisa para tentar aprender qualquer coisa. Conhecimento direcionado, intencional, não, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema, ou eu tenho esse objetivo, eu quero alcançar esse objetivo, vou estudar. Quantas pessoas estão assistindo a gente e não querem lançar um livro? O Diego tem livro publicado, eu tenho livro publicado. Tem processo para publicar um livro. Sim. Como é que você aprende a publicar um livro? Vai buscar conhecimento sobre como publicar um livro. Sim. E aí você começa a se capacitar. O desafio que nunca vai se encerrar, só vai se encerrar no dia da sua morte. Esse é o único desafio que você vai ter que superar todo dia. Construir novas habilidades e novas capacidades para que você alcance novos níveis que você jamais conseguiria sabendo o que você sabe hoje. Ponto. Não existe mais nenhum outro desafio que você precisa superar. Todos os outros vão ser fichinha a partir desse. Maravilha, Chico. E é legal, né, que você falou até do Napoleão, né? Você meio que foi já para se encaminhando aí para o assunto que eu ia puxar, né? Na verdade, da alquimia da mente. Então, até aqui dentro da academia, né, do nosso treinamento, a gente fala bastante sobre a alquimia da mente. Então, a parte da mentalidade, né? Até você comentou agora, né, do Napoleão, porque ele é muito conhecido, né, na área aí, tem Pense e Enriquece, né? Pense e Enriqueça, né? Ficar rico, enfim, né? Várias partes aí relacionadas à mentalidade. E o que você vê, assim, das pessoas, né? Então, você também trabalha bastante, né, nos seus treinamentos, com a sua metodologia, né, própria que você construiu, né, nesses anos. E o que você fala, assim, por exemplo, de uma pessoa, tem uma diferença mesmo? Esse jogo mental existe, mentalidade rica, mentalidade de uma pessoa pensar positivo e agir, né, positivo. Tem uma diferença mesmo? É real? Muito, cara, muito. É só pegar o começo da nossa conversa, da minha história. Eu tinha uma total mentalidade para continuar onde eu estava. Total mentalidade para continuar onde eu estava. E aí, eu me lembro uma vez que é claro que durante muitos anos, né, gente, eu bati cabeça como qualquer pessoa. Né? Lê uma coisa ali, vem aqui, conversa com o outro, papai tenta, erra, e volta e fracassa. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fui roubado por um dos sócios de uma empresa que eu tentei construir e fiquei devendo mais de 117 mil reais no Serasa. E isso me jogou numa depressão de 6 meses, isso me trouxe problemas graves de relacionamento, eu perdi um relacionamento, eu perdi um namoro, eu perdi um monte de coisa por causa daquilo. Eu comecei a beber, porque eu já tinha tendências de beber por causa do meu pai, né? Então, assim, já existia isso enraizado na minha família, então eu comecei a beber, comecei a ser muito baladeiro. Isso foi muito ruim naquela época, né? A mente, ela tem total construção em tudo que eu tenho hoje, que eu faço hoje. Total. É só você... quando acontece essas entrevistas assim, ou quando eu gravo algum vídeo, eu gosto de me assistir. Não é narcisismo, não, mas eu gosto de me assistir porque eu começo a olhar e falo assim, caraca, velho, você falou uns bagulho aí louco, hein, mano? Eu não tinha parado de você falava isso. Por quê? Não é o Chico falando. É a mente do Chico discorrendo sobre aquele assunto que ela aprendeu, que ela imagina, que ela estuda, que ela percebe. É a minha autoconsciência, nesse exato momento, conversando não só com quem está ouvindo, assistindo a gente, nem com o Diego, mas é a minha autoconsciência conversando comigo mesmo. Olha que papo de louco, mano. É minha autoconsciência falando assim, Chico, é assim, cara. É assim. Sim. Só que eu aprendi uma coisa, velho, que eu achei muito louca. Eu não sei se eu aprendi, eu não sei quando isso começou a surgir, mas eu falei, porra, é isso, né? Há alguns anos aí, mais ou menos uns 7, 8 anos, eu tava em um evento de autoconhecimento, aqueles eventos enormes, todo mundo fica gritando yes, aquela coisa toda. Eu tava lá e eu fiquei olhando assim, e eu nunca gostei muito desse tipo de evento, né? Mas eu tava começando a aprender mais sobre esses assuntos há 8 anos atrás, tava me envolvendo mais. Certo. E aí o cara falou uma coisa no palco que eu me encantei. O cara falou assim, para você mudar seus resultados, você tem que mudar as suas ações. Para você mudar suas ações, né, você tem que mudar os seus sentimentos. Para você mudar seus sentimentos, você tem que mudar seus pensamentos. Logo, se você mudar seus pensamentos, você muda seus resultados. Aí todo mundo falou, caralho. Eu falei assim, porra, mano, é isso aí mesmo. Porque toda vez que eu modifiquei meus pensamentos, que eu modifiquei a minha mentalidade, eu comecei a ter novos resultados. Eu falei, cara, esse cara tá certo. Esse cara tá certo. Impressionante isso. Aí eu voltei para casa pensando, é isso. Quanto mais eu ler,
quanto mais eu me estudar, quanto mais eu modificar meu jeito de pensar, eu vou conquistar novos resultados. E aí eu cheguei em casa e descobri uma coisa muito louca. Como é que a gente muda pensamento? Puta, fudeu. Fudeu, porque pensamento não dá pra parar. Sim. Para de pensar agora, não tem como. Então, como é que eu modifico essa conversa interna que está aqui dentro? Como é que eu começo a levar essa conversa interna para outro caminho? Existem várias técnicas, mindfulness, um monte de coisa. Mas aí, uma vez eu estava conversando com o comediante, palestrante também, empresário, Murilo Gun, estava conversando com ele. Estava no escritório dele e a gente estava conversando sobre esse assunto, tipo alguns meses depois. E pai, conversando. E aí, do nada, ele falou assim, então esse negócio de mindset não existe. O que é mindset? Eu reconfiguro a minha mente, né? Set, configuração, mind, mentalidade, reconfiguro a minha mentalidade. E aí ele falou assim, então esse negócio de mindset para você não existe. Eu falei, cara, existe, mas o mindset só acontece através de uma outra coisa. Ele falou, qual? Eu falei, na minha percepção e o que eu venho testando, ele acontece através do que você consome, através do que você vê. E ele falou, então, na verdade, o mindset só funciona se tiver o look set. Ele inventou o nome na hora lá. Falei, look set, é isso aí mesmo. O que é look, gente? Olhar. O que é set? Configuração. Então, eu descobri uma coisa muito louca. Como é que você modifica a sua mente? Reconfigurando o seu jeito de ver as coisas. Reconfigurando o seu jeito de consumir as coisas. E reconfigurar não é só decidir. Agora eu vou ler o livro do Diego, vou ler o livro do Chico. Não é só a tomada de decisão. É a forma como você vai olhar para aquilo. Se você colocar eu, Diego, e você que está nos vendo, nos ouvindo, assistindo um documentário, o Diego vai ver uma coisa, eu vou ver outra, você vai ver outra. Porque o Diego configurou a mente dele e o olhar dele para ver um tipo de coisa. Eu configurei para configurei. É a mesma coisa. Você pega o livro, por exemplo, citar o livro do Tim Ferriss, que antes de começar a gravação, o Diego a gente estava falando sobre isso. Pegar o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss. Tá? Se alguém falar para você assim, compre esse livro, é o melhor livro de produtividade que eu já vi na vida, essa pessoa acabou de setar o seu olhar sobre aquilo. Ela acabou de apontar para você. É sobre produtividade. Você vai comprar e vai ler um livro de produtividade. Agora, se alguém falar para você assim, compre esse livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss, você vai encontrar o melhor livro sobre empreendedorismo que eu já vi na vida. Ela acabou de direcionar o seu olhar para aquilo. Você vai ver um livro de empreendedorismo. Legal. Percebe? Então, imagine que imagine que você tem um óculos e esse óculos tem várias lentes. A partir do momento que você decide buscar um novo conhecimento, ou seja, você modifica a mente através das informações que você joga para dentro. Se dentro da sua cabeça só existe merda, só existe pensamento ruim, pensamento negativo, e você continua ouvindo coisas negativas e vendo coisas negativas, a sua cabeça só irá piorar. Não tem como ficar bom aí dentro da sua cabeça. Se na sua cabeça só tem pensamentos positivos, coisas boas, vibrações boas, mas você consome coisas negativas e vê coisas negativas, adivinha quem vai vencer? Tudo que você está consumindo de novo. Agora, se dentro da sua cabeça tem coisa ruim e você começa a consumir coisas positivas, vai começar a abrir a machadada à sua mente, coisas que você nem sabia que podia existir. E aquilo que era negativo começa a se transformar em positivo. E aí você começa a ver novas possibilidades. Sua mente começa a ser mais abundante, ela começa a deixar a escassez para trás. Você já não vai falar mais coisas como dinheiro não nasce árvore, ou tipo, o dinheiro é escasso para todo mundo, ou coisas do tipo, eu preciso ganhar dinheiro. Não, ninguém ganha dinheiro. Você merece dinheiro. Você conquista dinheiro. É assim, você faz dinheiro. Então você começa a mudar até seu jeito de falar sobre as coisas. E você começa a identificar nas outras pessoas padrões que elas usam para falar e que por isso elas continuam fodidas na vida. Você vai conseguir identificar no teu amigo, por exemplo, né, Diego? Um amigo seu que vai falar assim, e aí, meu? Pô, você tá indo bem na vida, né? Mas e aí, você não tem medo de agora, nesse momento que tá você perder tudo? Opa, escassez pura na mente do cara. Peraí, velho. Sim. Por que você acha que vai acontecer isso? E aí o cara vai começar a te explicar. E você vai ver que existe um padrão de crenças dentro dele que ele não modificou. Só que agora você começou a blindar. Então imagina que na frente do teu olhar, na frente dos teus olhos, existe aí agora, pessoal, um óculos. E esse óculos tem muitas lentes. Tem muitas lentes. Quando você for procurar um conteúdo para melhorar a sua vida, qual é a lente que você vai decidir encaixar para ver aquilo? Vai ser a lente do progresso? Vai ser a lente da riqueza? Vai ser a lente de modificar o seu emocional? Vai ser a lente de ser mais produtivo? Vai ser a lente de cuidar da sua saúde?
você escolhe a lente para aquilo. Não importa o livro. Ah, você vai ler um livro de negócios. Quer dizer que se eu for ler um livro de negócio e colocar a lente de saúde, vai funcionar? Acredite, você vai encontrar padrões que aquele cara que escreveu o livro fala sobre como os empresários se cuidam. Você vai encontrar, porque você setou o seu look, setou o seu olhar sobre aquilo, o seu áudio sobre aquilo. A mente vai construir, a mente é imaginativa, ela vai construir tudo o que você quer. E ela já construiu. Você só precisa começar a mover seu corpo para chegar até lá. A mente sempre chega primeiro. Sempre chega primeiro. Olha, eu vou contar um negócio louco aqui para fechar essa parte. Eu estava aqui trabalhando hoje de manhã, ontem eu estava fechando umas coisas e eu tenho aqui no meu wallpaper aqui, né? Eu tenho a foto de Nova York. Eu fui para Nova York ano passado e pirei na cidade. Puta, pirei. Falei, meu, eu quero morar um tempo nessa cidade. Ano passado eu morei em Toronto. Falei, quero morar nessa cidade um tempo. Pirei. Que legal. Pirei na cidade, cara. Só que aí eu queria conhecer outras cidades americanas. E aí eu queria conhecer Las Vegas. E ontem eu dei uma olhada em umas fotos em Las Vegas, assim. Não sei o que lá. Vi umas fotos em Las Vegas. Legal. Hoje, um dos meus amigos mandou aqui no grupo. O grupo até tá bombando aqui, ó, porque o cara mandou isso aqui no grupo. Legal. Hoje o cara manda isso aqui no grupo, ó. Vou até mostrar pra galera, ó. Ele manda isso aqui no grupo. Las Vegas por R$999. 7 dias. Do nada o cara mandou isso aqui. Legal. Ô, Chico, você tá dizendo então que o universo conspirou para você ir conhecer Las Vegas? Sabe por quê? Porque de alguma forma eu já imaginei, já joguei isso lá na frente. Sim. Eu já coloquei isso lá na frente. A minha mente sempre vai jogar lá na frente. E aí o que eu tenho que fazer? Como corpo, como cérebro, construir minha capacidade, construir novas habilidades, para que o meu cérebro e meu corpo consigam alcançar aqueles resultados. Sim. Essa é a parte mais difícil, porque vai doer, você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, mas a mente já tá lá, ela tá lá te esperando, ela tá falando, vem, mano, já existe, tá aqui, tá pronto, já existe. Vem buscar o que você desenhou para você. Como é que você busca isso? Muda a configuração do teu olhar e aquilo que você consome como informação. Essa é a forma de mudar pensamento. Maravilha, Chico. Estou fazendo excelentes anotações, estão 2 páginas aqui. Caraca! Tem bastante coisa, né? Com certeza está sendo muito rica. Para você que está assistindo, está nos ouvindo aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, faça anotações no blog também. Comenta aqui abaixo. Siga o Chico, tem todos os dados aqui abaixo, os links. Siga todo. Tem também o podcast dele, os cursos, treinamentos, o livro também. O link do livro está aqui abaixo, tá bom? E, Chico, para a gente finalizar, eu sei que o papo está muito bom, né? Eu quero que você dê uma dica final aí, né? Porque, aliás, tem várias dicas que você já deu, mas só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, que dica final você daria aqui para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo nesse exato momento? Cara, uma dica muito simples. Se a sua vida está travada, faça o seguinte: pare de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Escolha um problema da sua vida e escolha um objetivo que você quer. Resolva aquele problema para tirar ele das suas costas e depois vá em busca daquele único objetivo. Eu não sei qual vai ser. Eu não sei se você quer ganhar dinheiro, eu não sei se você quer construir uma casa. Escolha um único objetivo e vá conquistar aquele. Mas esse objetivo precisa ser específico. Não pode ser tipo assim, então eu decidi que eu vou ganhar 1 milhão esse ano. Não, tem que ser específico. E dentro das capacidades que você pode construir agora. Se você nunca ganhou 100 mil reais em um ano, sinto lhe dizer, você não vai ganhar 1 milhão no próximo ano do nada. Não vai acontecer magicamente. Então você precisa construir essas capacidades. Então, a dica a única, cara, se eu pudesse sentar qualquer pessoa e falar, só faça isso mate um problema e escolha um objetivo e não arrede o pé até alcançar. E quando você alcançar, você vai se sentir tão foda, mas tão foda que você fala assim, porra, se eu conseguir chegar nesse, eu vou para outro. E aí você começa um processo de acelerar. Daqui a pouco você não tá mais alcançando um objetivo a cada 6 meses. Você está alcançando um objetivo a cada 2 meses, a cada 30 dias, a cada semana. Porque você entendeu como você já funciona. O melhor caminho para autoconhecimento, para mudar a mentalidade coloque a sua atenção, seu foco em apenas uma coisa. Seja obcecado por ela e vá conquistar aquilo. E não arrede o pé até você alcançar aquele resultado. Maravilha. Chico, novamente agradeço aqui. Gratidão, né, por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado também, quem está assistindo, ouvindo a gente. Siga o Chico, tem todos os links aqui, né, no Spotify, no blog, no site, no YouTube, todos aqui. Aproveita para acompanhar todo o trabalho. Novamente agradeço a você, Chico, pela sua disponibilidade e sua energia para estar aqui com a gente. Show de bola. Muito obrigado, Diegão.
Obrigadão, viu? Gratidão para você, muita luz e prosperidade, pessoal. Nos vemos em mais vídeos aqui no nosso canal. Até logo, gente. Forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.